Olá, querido professor, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula desse trimestre tão especial, onde iremos aprender sobre os milagres de Jesus. Essa experiência que é fundamental na vida de todo cristão, é muito transformadora. A vida de forma individual, as nossas experiências têm um salto extremamente acentuado depois que nós vivenciamos os milagres de Cristo. Logo, esse trimestre é fundamental para que você possa aprender mais sobre a estrutura teológica, a estrutura de experiência deste acontecimento extraordinário. Eu conto com você para participar conosco de todas as aulas que serão ministradas a partir do YouTube, com subsídios para os professores e também com empenho aí na sua congregação, na sua igreja, que eu tenho certeza que irá transformar vidas. Nós somos a Editora Kalel, essa revista desse trimestre, ela está disponível tanto no site, você pode entrar no site e fazer o pedido, como pode acessar o nosso WhatsApp, que você pode conseguir também adquirir essa lição. Nós temos um preço especial para as igrejas, tanto do nosso estado de Santa Catarina, quanto para igrejas parceiras. A primeira lição, ela já trata em uma estrutura, uma estrutura bem acentuada, bem sólida sobre o que é milagre. Antes de nós falarmos sobre os milagres de forma específica, a multiplicação dos peixes, dos pães, a cura da mulher hemorrágica, nós precisamos tratar sobre o conceito. É muito importante nós entendermos qual é o conceito, a estrutura teológica do que é o milagre. De fato, o texto utilizado como base, o texto-chave está lá em Mateus 19, 26, que diz assim, ó: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Uma das principais características do ministério de Cristo foi romper com aquilo que era ordinário, com aquilo que era terreno. Cristo, ele elevou a experiência de todos os homens a partir da sua vivência no Espírito Santo a um patamar extraordinário, a um patamar de acesso direto ao Pai, a uma posição ao qual nós não somos mais dependentes de um intermediador. O véu foi rasgado e nós temos acesso direto. Não só em um episódio, em um dia semanal, não. Nós temos acesso cotidiano em todos os momentos a partir da vivência do Espírito no nosso ser, nos nossos corações. A leitura bíblica, ela está sustentada dessa primeira lição na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no verso 1 ao 4, que diz o seguinte, ó: por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Essa salvação, primeiro anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que já ouviram. Deus também deu testemunha dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. A abordagem do autor dos Hebreus é extremamente apologética sobre o que são os milagres, o que de fato são os milagres e qual é o papel do milagre na nossa vivência teológica, na nossa vivência cotidiana, na nossa vivência eclesiológica, na nossa convivência como comunidade cristã. Né? É muito importante, principalmente o último verso, onde diz o seguinte: Deus deu testemunha dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito distribuído de acordo com a vontade de Deus. Nós, como cristãos, precisamos viver e buscar os dons, o fruto do Espírito e esses sinais e maravilhas que irão preceder o anúncio do Evangelho. Você, professor, precisa enfatizar o objetivo dessa lição, que diz o seguinte, ó: mostra a importância de entendermos o significado real de milagres, buscando vivenciá-los em nossas vidas diárias. Essa lição, ela tem como de praxe, como a nossa didática padrão, 3 pontos com 3 subtópicos, mas eu quero, antes de nós começarmos a falar de forma individual de cada um, mostrar a linha mestre que percorre todas as lições. A primeira é uma estruturação do que é o milagre. Não adianta só a pessoa entender que milagre é alteração de um estado. Por exemplo, a pessoa é cega e começou a enxergar, aquilo é um milagre. Né? A pessoa era manca e começou a andar de forma correta. Isso é um milagre, mas existem conceitos mais profundos que precisam estar presente na mente de cada um desses irmãos. O primeiro ponto trata justamente sobre isso. Segundo ponto, a continuidade dos milagres. Aqui nós entramos em um ponto extremamente importante e necessário.
entendermos que os milagres, eles continuam, os sinais ainda são acessíveis e visíveis para a Igreja de Cristo. E por último, finalidade do milagre. Primeiro, o que é o milagre? Segundo, a continuidade do milagre. E terceiro, para que milagre? Qual é a intenção de Deus em produzir essa transformação de um ambiente comum para um ambiente extraordinário? Amém? Nós iremos continuar trabalhando essa perspectiva. Nós já iniciamos essa perspectiva, esse trabalho dessa estruturação, essa base sólida do que é o milagre, já na introdução, entendendo qual é a vontade de Cristo. Na introdução, você precisa já trazer que o milagre, mesmo no Antigo Testamento, mas principalmente o milagre no ministério terreno de Jesus, ele foi parte fundamental. Foi parte fundamental ao ponto de, todo o Novo Testamento, todo o percorrer histórico do Novo Testamento, os milagres estavam presentes e cotidianos. Eles foram decisivos. O milagre, ele era um transformador de um cenário evangelístico. Por exemplo, quando Paulo estava em Listra, ele estava à beira de um templo, de uma praça, falando do evangelho, anunciando o evangelho para aqueles irmãos, e ninguém dava moral para ele. Ninguém dava atenção para aquilo que Paulo estava falando, a não ser um coxo. Um homem que estava jogado no canto, tinha problema de locomoção, problema no seu corpo. E Paulo, vendo que aquele homem estava dando crédito, como diz Lucas em Atos, aquele homem deu atenção, crédito à pregação de Paulo, Paulo disse, levanta e anda. E imediatamente aquele homem começou a levantar, ele começou a andar. Se levantou, pegou o seu leito e começou a andar. Aquilo ali foi transformador e foi uma curva assim acentuada na história de Listra. Por quê? Antes, ninguém dava atenção para o que Paulo estava falando. Mas após a execução e a visualização, o compartilhamento do milagre, todo mundo, o texto de Atos diz que as pessoas pararam para ver e escutar o que Paulo estava falando. Esse é o papel do milagre. Trazer dignidade para as pessoas, mas também ser um capacitador do evangelho, um anunciador do evangelho, um facilitador da pregação do evangelho. E é justamente isso que já na introdução é tratado. Olha só, eu quero destacar com você um dos parágrafos que diz o seguinte, ó. Sem entender os seus milagres, os milagres de Jesus, somos privados de aprender sobre a sua missão, sobre a missão de Jesus. Se não entendermos a sua missão, nosso conhecimento sobre a pessoa de Cristo será insuficiente. Se nós não entendermos o que é o milagre, qual era o seu papel e a sua finalidade, nós não conseguimos entender com profundidade o que foi o ministério terreno de Cristo. O que foi o ministério terreno de Cristo. No primeiro tópico, aqui nós temos uma abordagem muito prática e sistemática do que é o milagre. O primeiro tópico trata sobre o que é o milagre e já no ponto 1 nós temos milagre. Os milagres ocupam importante parte do imaginário do crente. Mesmo antes de Cristo, os judeus já eram conhecedores das obras miraculosas de Deus que ele realizara através dos profetas e desejava viver esta realidade. Ao tentar definir milagre, Tomás de Aquino definiu como algo superior, diferente ou contrário à natureza. Mas a qual natureza o milagre se contrapõe? Aqui nós temos uma pergunta muito importante que eu quero que você destrinche já inicialmente com seus alunos. Qual que é o objetivo, a natureza que o milagre se opõe? Qual que é a nossa natureza atual? A natureza terrena, a natureza de pecado, a natureza que foi contaminada pelo pecado original do homem. O pecado, ele é a origem das nossas mazelas. É devido ao pecado que nós temos fome no mundo. É devido ao pecado que nós temos doença no mundo. É devido ao pecado que nós temos problemas diversos na história da humanidade e no cotidiano de cada um de nós. A natureza do homem está sujeita a esse estado de malignidade, de possessão, de opressão, de sofrimento devido ao pecado. Então, o milagre, ele aparece como um opositor a essa natureza caída. Ele é um pequeno relance, uma pequena expressão da graça de Deus que transforma um cenário contaminado pelo pecado em um cenário contaminado pela graça, salvo pela graça, redimido pela graça, onde alguém que estava condenado a viver um mundo de trevas, sem visão, ele consegue enxergar. Ele consegue enxergar. Então, uma dica que eu dou para você, professor, escreva bem grande. Qual é a natureza que o milagre se contrapõe? Qual é a oposição, a frente de luta principal do pecado? Depois disso, eu trabalho justamente o que foi falado para vocês aqui antes.
O milagre, ele quebra a barreira. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos desejar e buscar os milagres, porque o milagre, ele quebra a barreira. É inevitável isso, é bíblico. É bíblico. Quantos cenários de frieza de coração, de dureza de coração, de completa descrença com o evangelho foram transformados graças à execução de um milagre. A execução de um milagre. Né? Lembra só dos discípulos de João Batista? Que Jesus não fez nada, não falou para eles, não quis argumentar que ele de fato era o Cristo, ele simplesmente foi lá e executou um milagre. Ó, só assiste o que está acontecendo aqui. Leproso sendo transformado, cego sendo curado, coxo andando, gente sendo salva, e vai lá e conta para João Batista. O milagre, ele quebra a barreira. Terceiro ponto, milagres são parte do ministério da igreja. A igreja de Cristo, ela é chamada, a noiva de Cristo, ela é chamada para a execução de milagres. Olha só o que Cristo diz em João 14:12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras ao qual eu tenho realizado. E quais eram as obras de Cristo? Anunciar o reino e execução de milagres. Ser um canal de salvação, né? Fará as coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu estou indo para o Pai. Então, o papel da igreja é a execução do milagre. Professor, nós temos aqui esse quadro amarelo que você está acompanhando na sua lição aí. Ele é sempre uma dica para professor, é uma colocação para o professor. Então você pode, a partir dessa pequena exposição, acrescentar algo a mais na sua aula. Isso é exclusivo para a revista de professor, tá? E aplica no texto. Aplique o texto. Não fique sem aplicar o texto. É importante você aplicar o texto. A partir disso, eu quero que você conduza a sua aula, os seus alunos, a uma posição de entender o milagre. Eles entenderam que o milagre ele é um ministério da igreja, o milagre quebra a barreira e o milagre ele tem uma ação de mudar a natureza ordinária das coisas, a natureza contaminada pelo pecado. Mas eu quero que você traga esse nível geral para um nível mais específico, onde você vai perguntar se alguém, dentro daquelas pessoas que estão assistindo a sua aula, já tiveram a experiência de milagre. Isso vai fazer com que as pessoas tenham ainda mais empatia e prestem ainda mais atenção, porque eles vão sair de uma apresentação bíblica para uma aplicação pessoal na vida de cada um deles. Então pergunte, antes de você entrar no ponto 2, aplica o texto, mas pergunte para as pessoas. Alguém aqui quer compartilhar um milagre? De forma bem breve, alguém quer compartilhar um milagre? E a partir disso, depois desse compartilhamento de uma ou duas pessoas, comece. Os milagres continuam. Nós, como professores, como pentecostais, nós, como Igreja de Cristo, até você que não é pentecostal, mas que acredita nesse chamado da igreja de execução de milagres, essa permissão de Cristo de dar prosseguimento ao seu ministério, precisa enfatizar que os milagres continuam. E o primeiro ponto desse segundo tópico é o quê? Milagres não são acontecimentos banais. Tem muitas igrejas que banalizaram a execução de milagres, achando que o Espírito Santo é um executador das suas vontades e desejos, um menino de recado da igreja. E não, o Espírito Santo é o próprio Deus, a manifestação que está dentro de cada um de nós. E ele é o executor do milagre. Ele é quem causa o milagre segundo a vontade de Deus, como é dito no texto, no verso 4 do capítulo 2 de Hebreus, segundo a vontade de Deus. Então, trata de forma muito precisa o que são os milagres. Olha só o que um dos tópicos diz aqui, ó. Os milagres são imprevisíveis, são elementos operados por Deus, mesmo mediante o seu poder. Por essa razão, é necessário desejar viver os milagres de Cristo, contudo, nunca buscando manipular a vontade do Criador. Esse tópico aqui, ele é muito necessário. Trabalhe, coloque de forma muito precisa na mente de cada um dos seus irmãos, cada um dos seus alunos, que o milagre não é banal. Não deixe com que eles venham banalizar o milagre e, consequentemente, vir a Deus só em busca de um milagre. Só em busca de um milagre. Segundo tópico, milagres ainda são para o nosso tempo? É uma pergunta. Os milagres ainda são para o nosso tempo? E você, de forma bíblica, vai provar para eles que os milagres ainda são para o nosso tempo. Olha só, um dos tópicos, o segundo parágrafo diz o seguinte, ó, os milagres abrem as escrituras com haja luz. Já no início das escrituras, no primeiro versículo de Gênesis, nós temos um milagre, o haja luz. O haja luz. E a Bíblia ela encerra com também um milagre.
com a graça do Senhor Jesus sendo com todos. Aquele haja luz inicial de Gênesis 1 e o último verso de Apocalipse, que é a graça de Deus sendo presente em cada um de nós, isso é milagre. A produção das coisas mediante ao nada e a redenção de pecadores mediante a graça. Isso são as maiores provas de que o milagre ainda continua. A salvação de um pecador é um milagre. A transformação de um pecador é um milagre. A mudança de uma casa que era completamente disfuncional, isso é um milagre. A salvação de alguém que estava cativo nos vícios, nas drogas, cativo no álcool, isso é milagre. E você, como igreja de Cristo, você, professor, precisa trazer para os seus alunos esse ímpeto e esse desejo de entender que sim, os milagres são para o nosso tempo. No terceiro tópico, no terceiro ponto aí, milagres são independentes. Olha só o destaque que foi feito a partir de uma afirmação do C.S. Lewis. Diz assim, ó. A religião popular exclui os milagres porque exclui o Deus vivo. Olha só que aplicação profunda. A religião popular, ela exclui os milagres. Por quê? Porque ela não entendeu que Deus é vivo. Que ela não ainda experimentou, teve uma experiência, experienciou essa vida com o Deus vivo. E ele continua dizendo, ó, do cristianismo, e acredita, em vez disso, numa espécie de Deus que evidentemente não operaria milagres. Olha só que aplicação profunda. Olha só que coisa linda, majestosa. Sim, os milagres, eles acontecem porque o Deus que nós servimos, ele é o produtor, ele tem prazer, ele se compraz em executar milagres. Ele é vivo e ele reina. Amém? E a partir disso, novamente, aplique o texto com seus alunos. Se você não tiver quadro, tiver um flip card, enfim, seja da forma como for, abra mais um espaço para mais alguém compartilhar um milagre. Eu acho que essa lição, ela é uma lição onde você pode envolver muito a sua classe. Envolva muitas pessoas, faça com que elas se interajam, porque vai ter diversas pessoas que vão ter milagres e testemunhos para contar. Amém? Por último, finalidade do milagre. Aqui nós temos o principal ponto alto dessa lição. Gente, milagre, eles testificam a salvação. Isso aqui é fundamental. Você precisa gastar muito tempo nessas aplicações de que o milagre testifica a salvação. A salvação. Milagre testifica a salvação. Segundo, ó, eu coloquei aqui nesse tópico o exemplo de Paulo. O exemplo de Paulo em Listra. Está justamente aqui, ó, no campo exclusivo para professor. E você pode usar isso aqui para aplicar esse primeiro tópico do ponto 3 a respeito disso. Os milagres, eles são um anunciador, um predecessor da salvação. Terceiro ponto, o segundo ponto, demonstra o poder de Cristo. Milagre demonstra o poder de Cristo. E aqui, eu fiz uma aplicação no grego também, que é muito importante, você pode discorrer sobre a palavra poder, o dínamos, que você encontra, por exemplo, em Romanos 1,16, o evangelho ele é poder de Deus, ele é dínamo de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação de todo aquele que crê. E a palavra ela ocorre também no que diz respeito a milagre. Essa palavra ela é intercambial, tanto para a aplicação com poder, quanto para a aplicação e expressão de milagres. Então, mostre que os milagres têm a função de trazer para os homens, sobretudo para os homens caídos, a mente e a visão de que existe algo sobrenatural e extremamente poderoso. Existe um poder que é para além da capacidade das faculdades humanas. E segundo, o milagre nos conduz a um caminho de fé. O milagre conduz o homem a viver um caminho de fé. Os milagres vão muito além dos acontecimentos extraordinários no corpo. Milagres são acontecimentos salvíficos e de fé. Isso é muito rico, muito rico. E por fim, aplique, faça a conclusão e faça a reflexão semanal. E eu tenho certeza, professor, que essa lição irá transformar e será um novo tempo para a igreja que você participa, para a classe que você tem como função ser o maestro. E vai ser muitos milagres, vão ser muitos testemunhos a partir da sua vida, a partir de você como professor aplicando e se dedicando a essa lição. Nós iremos deixar para você diversos livros que você pode adquirir, que fala sobre o tema. Nós temos a bibliografia destacada em cada lição e se aprofunde nisso, se aprofunde em milagre, que você irá viver o extraordinário de Deus. O nosso desejo é que a sua classe seja um sucesso, que a sua classe venha estar cheia de pessoas dispostas, inclinadas a aprender mais de Deus. Nós oramos por cada um de vocês, professores. Que Deus abençoe a vida de vocês.
Música